Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula, se não me engano é a aula número 17 do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. E na aula de hoje eu queria dar uma ênfase ao uso da formulação integral de volume de controle aplicada à solução de problemas práticos de engenharia. Eu gastei um bom tempo das últimas duas aulas assim, divagando no campo da abstração desse processo de dedução de princípios fundamentais da física numa formulação diferencial, partindo da formulação integral. Então, assim, até agora, eu acho que é importante que vocês tenham em mente que existem dois mundos na mecânica dos fluidos: o mundo integral e o mundo diferencial. Esse mundo integral está voltado às questões Boole, globais, né, que envolvem o todo, vamos colocar assim. O que seria o todo? Seria o resultado líquido da interação fluido-estrutura. Ou seja, eu tenho, sei lá, de repente um fluido aqui escoando num cotovelo defletor que vai direcionar esse fluxo que vem na horizontal e mudar ele para vertical. Quando ele faz isso, ele muda essa direção do fluxo, ele vai experienciar uma força, né, na reação do apoio que segura esse cotovelo para que a quantidade de movimento do fluido que entre saia diferente. A gente sabe da segunda lei de Newton que variação de quantidade de movimento implica em força. Então, quando um cotovelo pega um fluxo e direciona para cima, alguma força tem que ser feita ali na flange de fixação para garantir que esse cara vai ficar parado no lugar. Então, esse tipo de informação global, Boole, da interação fluido-estrutura, é uma informação que vai ser descoberta, abordada, explorada num contexto integral de volume de controle. Agora, se eu quero saber os detalhes do movimento das partículas e do campo de velocidade dentro da tubulação, nessa curva, se vai descolar a camada limite, se vai recircular e tal, aí eu teria que apelar para uma formulação diferencial. Então, existem esses dois mundos, assim, e na aula de hoje eu queria focar no mundo integral para a gente resolver problemas práticos de engenharia. Então, vamos nessa. Eu vou aqui minimizar a minha tela e pegar a minha canetinha digitalizadora para a gente começar na tranquilidade aqui, a organizar a nossa aula de hoje. Então, assim, até agora, a gente pode colocar o seguinte, velho. Vamos pôr de azul aqui. Já vimos aquela equação incrível, interessantíssima, que estabelece que a integral num volume de controle da variação com relação ao tempo do produto ρ vezes velocidade integrado no volume, somado às integrais nas superfícies de controle desse cara V, ρ, V, escalar N, dA é igual ao somatório de forças que atua no volume de controle. Tá? Essa vai ser a equação 1. Essa equação aqui, velho, é o princípio integral desse balanço de quantidade de movimento. A gente poderia chamar de formulação integral. Eu acho interessante porque a palavra formulação ela está associada a uma maneira que a gente organiza isso, né? Como que a gente formula. Mas o princípio é um só, é princípio de balanço de quantidade de movimento, postulado da segunda lei de Newton. Agora, esse cara, ele vai aparecer de diferentes maneiras dentro da mecânica dos fluidos. Então tem uma formulação que é integral, que é essa daqui, formulação integral de volume de controle do princípio de balanço de quantidade de movimento. O que eu vou ensinar para vocês hoje é como que a gente usa isso, porque por enquanto, a gente tem integrais muito sofisticadas. Essa integral aqui é a primeira delas, que é no volume, é uma integral tripla. Essa segunda integral é uma integral dupla de casca. Como é que eu integro essa porra, velho? Né? Como é que eu aplico isso para resolver um problema? Assim? Então acho que é isso que eu tenho que ensinar para vocês na aula de hoje. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é o seguinte: vamos circular aqui, ó, essa segunda integral. Essa integral, ela diz respeito a uma integral de área e ela vai estar associada a isso que a gente chama de superfícies de controle, né? As superfícies de controle, elas vão ser basicamente as entradas e as saídas do meu volume de controle. Então, eu vou ter que integrar nas entradas e saídas desse volume de controle esse produto de termos.
Primeiro, note o seguinte, que essa equação aqui é uma equação vetorial. Ou seja, eu tenho três equações aqui dentro. Tá? A equação 1 ela tem uma componente na direção x, ela tem uma componente na direção y, tem uma componente na direção z. Então, para cada direção, eu vou ter que abrir cada uma dessas integrais nas direções x, y e z. Essa integral aqui da superfície de controle, eu tenho aqui esse cara, ρ, v, escalar n. Isso aqui é um escalar. Então, esse cara aqui, ele vai aparecer nas três equações. Naquela entrada ou naquela saída. Agora, numa certa entrada ou numa certa saída, eu posso ter um escoamento, velho, que não necessariamente está alinhado totalmente com o eixo X ou Y ou Z. Eu posso ter um escoamento que está meio que inclinado ali. Então, esse cara aqui, esse primeiro V, deixa eu fazer o seguinte, velho, que eu quero escrever aqui em cima. Eu vou selecionar isso daqui um pouquinho para baixo, pronto. Também diminuir, está muito grande. Então, esse primeiro V aqui, ó, esse cara, ele determina a componente. Ele que é o vetor, porque ele é um cara que aparece meio que sozinho aqui, solto, e eu tenho aqui um produto escalar, tá? Então, como é que a gente vai realmente usar isso daqui? A primeira coisa que eu vou introduzir, a primeira ideia, é uma ideia chamada fator de correção para o fluxo de momento. Só que antes disso, deixa eu fazer o seguinte, tá me incomodando aqui não ter um título essa aula. Eu vou colocar um título assim, velho. Sei lá, tipo aplicação ou aplicações da formulação integral de volume de controle. Balanço de quantidade de movimento. Pronto, vai ser o título da aula de hoje, porque eu fico meio incomodado das aulas não terem um título. Eu vou colocar aqui em cima, vou pegar esse cara aqui, vou mais aqui para baixo, pegar esse maluco aqui, vamos fazer uma linha aqui para a gente ter um título. E aí a primeira coisa que eu quero realmente apresentar para vocês de novidade é uma ideia proposta por um cientista francês chamado Boussinesq, no final do século XIX, chamada fator de correção para o fluxo de momento. O que acontece? Essa integral aqui, que a gente tem que avaliar, essa segunda integral na superfície de controle, ela é uma integral, velho, que é complicada de você determinar, porque para que você possa integrar esse produto de velocidade na saída, você tem que conhecer exatamente esse perfil. E muitas vezes a gente não conhece. Então o Boussinesq ele propôs uma aproximação vinculada a um fator de correção para que eu não precisasse integrar isso daqui. E como é que esse cara propôs isso? É muito simples e é uma informação que para fins de engenharia prática ela é muito relevante. Então vamos agora introduzir o fator de correção para o fluxo de momento. Essa é uma ideia do Boussinesq. Tá? Então, qual que é o contexto disso daqui? Eu vou pôr uma letrinha aqui, menor, e escrever o seguinte. Em muitos casos práticos, não sabemos exatamente como a velocidade varia ao longo das áreas de entrada ou saída do volume de controle. Pensando nisso, um cientista francês chamado Joseph Boussinesq, esse cara aparece, velho, em muitas áreas da mecânica dos fluidos, o Boussinesq, tá? Em turbulência, em convecção natural. É um cara relevante, assim. Eu não sei se ele chegou a propor isso no final do século XIX ou início do século XX, porque esse cara nasceu em 1842 e morreu em 1929. Então, em algum momento no meio do caminho ele propôs isso. Mas eu acho que foi no final do século XX, porque as ideias dele principais assim de fluidos é tipo do final do final do século XIX, perdão. É 1800 e tanto, por aí. Então ele propôs o seguinte, que essa integral,
pouco de azul. E vou pôr minha cabeça um pouco mais para cima. Ele propôs que essa integral aqui, integral numa área, né, que é uma superfície de controle, de V, ρ, V, escalar N, dA, fosse calculada com um fator beta que multiplicasse a vazão máxima vezes a velocidade média naquela saída. Então esse cara aqui é um fator de correção para o fluxo de momento esse cara aqui é uma vazão máxima. Esse cara aqui é uma velocidade média. Deixa eu ver se eu ponho mais no cantinho aqui, porque não vai caber aqui eu escrever isso. Esse cara aqui é uma velocidade média naquela entrada ou saída. Então essa é a ideia. Tá muito feio esse quadro, deixa eu colocar as coisas de uma maneira um pouco mais organizadas aqui, tá? Eu vou pôr isso daqui aqui. E vou pôr isso daqui na lateral. Pronto. E aí tá maravilha. Deixa eu pegar isso aqui um pouco mais para cima. Meter aqui um sublinhado embaixo. Para o nosso quadro ficar bonitinho. E a gente tem essa ideia. Esse fator de correção, ele vai ser muitas vezes fornecido no enunciado. Mas você poderia também, em algum problema prático, ter que estimar esse cara. Então vamos ensinar aqui como é que a gente estima esse fator de correção com um probleminha simples, prático, tá? Só para a gente deixar a coisa mais organizada, antes de fazer isso, deixa eu colocar uma expressão aqui que seria já o nosso princípio de balanço de quantidade de movimento numa formulação integral de volume de controle, já com esse conceito do fator de correção do fluxo de momento. Esse cara aqui, se eu fosse organizar ele em termos da equação de balanço de quantidade de movimento, eu poderia escrever que o somatório de forças atuante num volume de controle, esse cara vai ser igual à variação no tempo de uma integral no volume de controle de ρv dv, que dificilmente você vai ter que integrar esse cara. Esse primeiro termo, na maioria dos problemas, vai ser zero, porque a gente vai resolver a maioria em regime permanente. E aqui a gente vai somar com um somatório nas saídas do volume de controle, de beta m ponto velocidade média, e vai subtrair do somatório nas entradas do meu volume de controle, de beta m ponto velocidade média. E esse cara aqui é um vetor, né? Veja que tem um sinal de menos na entrada e um sinal de mais na saída. Isso vai estar associado àquela definição do vetor normal que aponta sempre para fora. Então, se eu for desenhar aqui, sei lá, um exemplo simples, foi mal. Um exemplo bem simples. Imagina que eu tenho, sei lá, um tubo aqui. Eu tenho aqui um escoamento, que está nessa direção, e está saindo aqui. É óbvio que isso daqui é a minha entrada, é óbvio que isso aqui é a minha saída. Se eu desenho um volume de controle aqui dentro para analisar, esse cara aqui, imagine que esse pedaço azul seja o meu volume de controle. Esse cara vai ter vetores normais apontando sempre para fora, por definição.
aqui são os vetores normais das superfícies de controle, ou seja, das superfícies que fecham esse volume de controle. Aqui eu teria uma normal aqui, uma normal aqui, uma normal aqui e uma normal aqui. E é claro, né, se a gente olha V escalar N, aqui na entrada esse cara vai ser negativo, aqui na saída esse cara vai ser positivo. Né? Então é saída menos entrada que aparece na equação ali, porque ele vem dessa integral de V escalar N. Tá? Então o sentido disso, se é positivo, se é negativo, vai especificar já se é uma entrada ou se é uma saída. Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente treinar isso daqui, porque por enquanto fica muito abstrato, fica difícil de você enxergar. Então o primeiro exemplo vai ser um exemplo de como calcular esse fluxo de momento. Então exemplo 1, como calcular esse fator de correção, perdão, para o fluxo de momento quando você não tiver ele dado no enunciado. Na verdade, geralmente esse cara vai ser dado experimentalmente, né? Alguém vai te dar essa informação de experimentos, porque a finalidade dela é justamente essa, tipo, simplificar a sua vida quando você tipo, não quiser integrar, não tiver condições de fazer isso. Mas só que para vocês perceberem como que esse cara surge, eu vou dar um exemplo no qual a gente conhece o perfil de velocidade, a gente vai integrar esse cara e em função dessa integração, daquela integral de superfície, a gente vai calcular um fator de correção para esse fluxo de momento. Tá? Então, eu vou desenhar aqui um escoamento, que é um escoamento em tubo. Então imagina que você tem um tubo aqui. Esse cara vai ter uma dimensão aqui. Que eu vou chamar de 2R. Ele vai ter um sistema de eixos, vamos desenhar aqui dentro. R e Z. E aí, velho, ele vai estar sujeito a um perfil de velocidade parabólico. É difícil desenhar isso daqui, velho. Uma coisa parabólica, mas enfim, vai ser isso aqui, ó. Finge que isso aqui é uma parábola. E aqui é mais ou menos uma representação simbólica do meu perfil de velocidade. Eu tenho velocidades mais intensas no centro, velocidades mais baixas na parede, pela condição de não escorregamento. E esse perfil aqui, eu vou considerar que ele tem a seguinte cara. Esse V, na direção Z, ele varia em função de R da seguinte maneira. Ele vai ser duas vezes uma velocidade média que multiplica 1 menos Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Então, é um perfil parabólico. Eu estou supondo isso não é à toa, a gente consegue mostrar, resolvendo a equação do movimento, a versão diferencial para regime laminar. O que foi, Olivia, que você está raspando no sofá aí, velho? Tá de boa? Tá. Meu dog, o bicho é meio louco às vezes, velho. É pior que o dono, velho. Enfim, esse perfil de velocidade em regime laminar para escoamento desenvolvido em duto, ele tem de fato essa cara, parece uma parábola. A gente tem velocidades maiores no centro. E aí eu vou usar isso daqui para estimar, por exemplo, esse fator de correção. Se eu olho para a minha definição desse cara, que é essa equação aqui, ó, isso aqui é a minha definição desse fator de correção. Vamos olhar para essa expressão e vamos usar ela para fazer tipo, essa integração desse perfil de velocidade e descobrir o beta. O que eu tenho é isso daqui, a integral de V rho V escalar MdA. Esse cara tem que ser igual a beta m ponto velocidade média. Então vamos copiar aqui essa expressão para a gente usar ela para estimar esse cara. Só antes eu vou fazer o seguinte, velho, eu coloquei número 1 aqui e vou pôr tipo, o número 2 nessa equação. Então vai ser a equação número 2. Eu quero citar ela aqui embaixo. Então, da equação 2, que a gente tem, pela definição daquilo que a gente chama de fator de correção para o fluxo de momento, é V rho V escalar N dA igual a beta M ponto velocidade média. Tá? Nesse caso aqui,
a velocidade, né, vetorial desse cara vai ser essa expressão aqui, que eu não vou repetir ela, só vou copiar. Vou pôr aqui. É tipo isso, só que na direção é z, né? Então, veja, se eu desenho um volume de controle qualquer, sei lá, aqui no meu tubo, considero que esse cara aqui é o meu volume de controle, e aí ele vai ter vetores normais apontando para fora sempre. E eu gosto de desenhar, tipo, em todas as superfícies, mesmo que eu não tenha fluxo ali. Para deixar claro, velho, quando eu faço a integral na superfície de controle, eu deveria, em tese, considerar tudo que está entrando e saindo em todas as direções. Então eu teria aqui meu vetorzinho normal, apontando para fora, e aí não fica difícil de você ver que nesse contexto aqui, desse escoamento, V escalar N é tipo numa saída, por exemplo, ele é positivo e é alinhado com N. Né? Ele está junto com N. Não está tipo defasado, está aqui o N e o V está aqui inclinado. Então V escalar N eu vou chamar tipo de V só. Chamaria simplesmente de V. O módulo, porque não tem... lembra que o módulo de um vetor lá, né, de um produto escalar entre dois vetores, assim, é o produto desses vetores cosseno de θ. Né? Cosseno de 0 é 1. Então, assim, quando esses caras estão alinhados, assim, o módulo é igual ao próprio intensidade daquele vetor ali. Ainda mais porque o n é um vetor também unitário, né? Então, esse meu ρ, v, escalar n, dA, ou melhor, essa integral na área, como eu só tenho velocidade na direção z e está alinhado com o meu vetor normal, esse cara vai ser uma integral na área de ρ v quadrado dA, sendo v isso daqui. Né? Que é igual a v escalar n, porque está tudo alinhado. Essa vazão mássica, ela vai ser, por definição, ρ vezes a velocidade média vezes a área da seção transversal, que é πr ao quadrado, ρVA. Né? Então, essa minha integral na área de ρv quadrado dA vai ser igual a beta, pela definição, que multiplica ρ vezes a velocidade média ao quadrado vezes π vezes r ao quadrado. Aqui, eu vou considerar que ρ é constante. Se não fosse, eu teria que saber como que ρ varia com r e integrar esse cara também naquela saída lá. E o meu elemento de área, né, diferencial, eu vou considerar simplesmente 2πr dr, que é o melhor elemento de área para você tipo, integrar numa área de seção transversal de um duto, né? Uma área circular. E basta ver que a integral de 2πr dr é πr ao quadrado, que é realmente uma área. Então a integral do diferencial de área tem que ser a própria área. Então 2πr dr é o nosso elemento diferencial. Se eu substituo isso na minha integral, eu vou ter o seguinte, uma integral de 0 a rzão de 2π, que vem do elemento de área, que multiplica. Aí que eu vou colocar duas vezes a velocidade média, que multiplica 1 menos r quadrado sobre rzão ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. R dr. Isso daqui vai ser igual a beta, que multiplica a velocidade média. Eu cortei o ρ dos dois lados, porque ele é constante, sai para fora da integral e pode ser cortado.
que multiplica π, que multiplica r ao quadrado. Então esse π também, ó, corta com esse π do lado de cá. E aí o beta, se eu isolo, ele vai ser, vamos descobrir aqui, passa para lá a velocidade média ao quadrado, vezes o r, tem um 2 aqui, ele vai ser tipo 2 sobre a velocidade média ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a r. Aqui tem um 2, vai ficar ao quadrado, então 4, vezes uma velocidade média também ao quadrado. Estou elevando aqui ao quadrado, os caras estão tipo dentro do cochetes. Aqui eu vou ter, velho, esse 1 menos r ao quadrado sobre r ao quadrado elevado ao quadrado. Vão aparecer tipo 3 termos ali. Esse cara vai ficar 1 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2 vezes r sobre r ao quadrado, mais o quadrado do último termo. Tudo isso multiplicado r dr. Todo mundo vê? Integrar polinômio é uma delícia, né, velho? Todo mundo gosta, assim, tipo, é legal demais. Então você pega isso daqui, corta com esse cara daqui. Isso aqui vai dar 8 sobre r ao quadrado, que multiplica. Aí aqui já vou pôr tipo, já a integral meio que direto. Porque veja, o primeiro cara, todo mundo aqui multiplicando por r. Então o primeiro cara é uma integral de r, vai ser r ao quadrado sobre 2. O segundo cara é menos 2 vezes um r ao cubo, que quando eu integro dá r à quarta, sobre 4, r ao quadrado. O último cara é um r à quinta, que quando eu integro dá r à sexta, sobre 6, r à quarta. Tudo isso é variado de 0 a r. Agora eu vou substituir os meus limites de integração. Esse cara vai dar o seguinte, beta vai ser igual a 8 sobre r ao quadrado, que multiplica r ao quadrado sobre 2, menos r ao quadrado sobre 2, mais r ao quadrado sobre 6. Corta, corta. Esse cara vai dar, velho, 8 sextos, que é igual a 4 terços. Né? E esse é o beta. Então veja que o beta, nesse caso aqui, é 4 terços. Se eu já te desse de cara no enunciado esse beta, falei beta é 4 terços, você tipo, estimaria essa integral de ρ, v, escalar v, não sei o quê, simplesmente pegando 4 terços vezes a vazão máxima vezes a velocidade média. Era muito mais fácil, era muito mais direto. É claro que nesse caso aqui, como eu conheço esse perfil de velocidade, eu tenho condição de integrar isso de fato e usar essa integral, inclusive, com a definição desse fator de correção para estimar o próprio beta. Mas a ideia do beta é que ele seja tipo, fornecido para você, para que você não precise realizar essa integral, tá? Então aqui é só um exemplo para mostrar como é que esse cara aparece. Beleza? Vamos agora então resolver um problema tipo físico mesmo, porque isso aqui não tem nada de físico, isso aqui é só um cálculo. Como é que eu calculo uma integral? É basicamente isso, tem zero física nesse problema. Vamos agora resolver um probleminha que é um exemplo físico mesmo. Então, exemplo 2. Exemplo 2. Força resultante, estou agora meio que inventando um título para esse exemplo. Força resultante de um jato de água sobre uma parede ou uma placa vertical. Isso aqui é um probleminha bem clássico também nessa parte de análise de balanço de quantidade de movimento e ele vai ser enunciado através de um desenho. Então eu vou começar aqui desenhando um sistema de eixos. Aqui vai ser meu eixo Z, aqui vai ser meu eixo X. E aí eu vou desenhar uma placa aqui. Eu tinha que descobrir um atalho, velho, para poder colocar essa régua, velho. Será que tem? Porque eu uso tanto ela.
Deixa eu ver, editar, ver, ferramentas, régua. Shift Ctrl L. Agora eu tenho um atalho. Shift Ctrl L. Ah, muito mais fácil minha vida. Maravilha. Pronto. Aqui eu vou ter então uma placa vertical. Caralho, minha vida agora tipo, melhorou 200% com esse atalho aqui, velho. Placa vertical. E esse cara, ele vai receber aqui um jato d'água. Então eu vou colocar aqui um jato d'água. Um jato de água. Esse jato, velho, se eu fosse fazer tipo um desenho, ele vai vir aqui, ó. Vai bater na placa e vai ser tipo defletido. Sei lá, seria mais ou menos isso que você iria esperar que iria acontecer, né? Umas linhas de corrente assim, alguma coisa assim. Então vai estar saindo por aqui água, vai estar saindo por aqui água. Eu vou desenhar um volume de controle em torno desse jato. Então vamos desenhar de verde aqui um volume de controle em torno dessa placa, perdão. Esse aqui seria meu volume de controle. Então repare que eu tenho aqui uma entrada, eu tenho aqui a saída 1 e tenho aqui uma saída 2. Todo mundo vê? É o que está entrando e o que está saindo do volume de controle, desse retângulo verde. Aqui eu vou chamar a minha velocidade na entrada tipo de V1. Vamos colocar aqui V1. E aqui eu vou ter tipo um V2 na saída. E aqui também um V2. Eu vou assumir que esse cara é totalmente simétrico. O que ele sai para cima, ele sai para baixo, tá? Nesse meu jato que bate na placa. Assim. Bom, então vamos escrever aqui alguns tópicos frasais que definem o problema em si. Esse evidentemente é um problema de uma água acelerada por um bocal com velocidade média de 20 metros por segundo. Então esse V1 ele tem 20 metros por segundo, totalmente alinhado com X. Essa água ela atinge uma placa vertical fixa com vazão mássica de 10 kg por segundo. Então eu te dei a velocidade e te dei a vazão mássica. E eu peço o seguinte: calcule a força necessária para manter a placa no lugar. Todo mundo percebe, né, que eu tenho que fazer uma força para manter a placa no lugar. Né? E essa força, na verdade, ela é uma consequência do postulado da segunda lei de Newton. Porque, veja, se nesse volume de controle, na direção X, está entrando quantidade de movimento, mas não está saindo na direção X, é porque houve uma variação na quantidade de movimento na direção X entre a entrada e o que seria uma saída. Se houve variação na quantidade de movimento, alguém teve que fazer alguma força. Força é a causa primária por trás da variação da quantidade de movimento, como disse Newton, tá? Então, eu vou usar aqui algumas hipóteses para poder resolver esse problema. Quais seriam as hipóteses que eu vou usar aqui? Professor, Diga. uma pergunta, a placa está tipo, escorada numa parede ou ela está só em pé mesmo? Na verdade, assim, ela está apoiada em algum lugar, evidentemente. Então, para ficar melhor o desenho, eu poderia fazer o seguinte, ó. Colocar aqui, ó, que vai ter alguém segurando isso daqui. Você pode até fazer o seguinte, para ficar melhor, ó, para ficar mais preciso. Caralho.
E aí, tipo, ela pode girar nesse pontozinho no chão, né, no apoio dela. É isso? Não, ela vai estar bem fixa aqui, ó. Ah, tá. Então eu vou ter, tipo assim, que fazer uma força resultante para manter ela no lugar. Alguma coisa assim, tá? Tá segurando ali, pá. Então, algumas hipóteses que eu vou tipo, utilizar para poder resolver esse problema. Vamos lá. Primeiro, eu vou supor que escoamento permanente. Ou seja, eu não estou tendo variação com relação ao tempo desses fluxos de água. É claro que na natureza isso não vai acontecer. Eu vou ter tipo oscilação, turbulência. Mas assim, vamos assumir um caso perfeito, que o cara bate assim, perfeitinho, vira perfeitinho e fica lá, né, sem variar no tempo. Cada momento que eu tiro uma foto eu vejo a mesma coisa. Um fluxo que chega o tempo inteiro e sai o tempo inteiro da mesma maneira, tá? Eu vou também assumir que a pressão atmosférica age sobre todo o volume de controle. Então, em todas as saídas, assim, eu tenho pressão atmosférica ali, do volume de controle, tá? E vou assumir simetria vertical. O que seria isso? O V2 em S1 é igual ao V2 em S2, só muda o sinal. Um é para cima e outro é para baixo, mas é a mesma intensidade. Tá? Inclusive, assim, Professor, diga. faz diferença ter escoamento permanente ou não aí? Faz, cara, porque se você tem variações a cada instante de tempo, nesse fluxo, você teria variações dos perfis de velocidade com relação ao tempo nas entradas e saídas. Então a tua força ficaria variando ao longo do tempo. Seria uma força transiente, né? Eu vou assumir que isso não acontece. Então eu tenho uma força fixa, permanente, que mantém a placa lá. Porque se está mudando um pouquinho o que está acontecendo na entrada e saída, a força tem que responder também um pouquinho mudando. Né? E eu vou assumir que não muda. E é interessante esse probleminha, ele é muito interessante na verdade, porque ele parece uma coisa boba, uma placa e tal, mas assim, eu consigo usar esse problema para explicar porque um avião voa, por exemplo, se eu quiser. Né? Se eu tiver nessa pilha, eu consigo fazer isso. Sacou? E talvez eu faça isso na aula de hoje, assim, quando eu estiver interpretando o resultado. Mas é bem legal esse probleminha, assim, ele é muito rico fisicamente, tá? Então, cara, meu nariz está escorrendo o tempo inteiro aqui, velho. Esse frio. E minha última suposição é que o fator de correção para o fluxo de momento é 1, tá? Beleza, então vai ser isso aqui. Essas são as minhas hipóteses restritivas. Então agora vamos resolver de fato esse problema. Eu vou dar só um pause rapidinho que eu preciso só meu nariz. Tá complicado aqui, velho. É um segundo, velho. Tava falando aqui com o microfone desligado, velho, que a vantagem de você, tipo, dar aula, tipo, de casa é que o banheiro é dentro da sala de aula, praticamente. Eu tenho aqui meu escritório, aqui já é um banheiro. Vou lá, assomo meu nariz. E é horrível, cara. Quando você tá falando, o nariz fica lá, velho. Escorrendo, assim, é uma bosta, velho. É o que o Platão falava, né, velho? Que a alma é uma escrava do corpo, velho. Porque o que a alma quer, velho, é pensar e tal. E o corpo quer o quê? Comer, beber água, assoar o nariz, fica o tempo inteiro dando trabalho para tua alma ter que resolver esse problema dele, né? Arrumar comida, arrumar água, escolher a comida no menu, cardápio. Se tem uma coisa que eu acho chata é chegar num restaurante, velho, morrendo de fome, ter que escolher. É horrível, velho. Né? Ainda mais esses lugares que tem tipo menus gigantescos, velho. É um trabalho pra minha cabeça que eu não quero que ela tenha. Eu quero que ela pense em mecânicas fluidos, né? Em música. Não, porra, o que eu quero comer hoje? É o tempo inteiro, velho. Tem que escolher o que você vai comer. É trabalhoso, né? Por isso que esses caras antigos, eles não tinham nenhum medo da morte, velho. Porque para eles a morte era uma libertação para a alma da prisão que era o corpo, velho. Então o grego, assim, do período clássico, encarava a morte na suavidade, velho. Agora eu vou para onde eu queria estar, velho. Eu vou pro meu lugar original, o lugar da alma, não vou mais ter que ficar resolvendo problema de comida, né? Era assim que os caras pensavam, assim, interessante, né? Bom, então vamos resolver aqui esse problema. Vamos lá. Já formulei as hipóteses. Se eu uso essas hipóteses, a primeira coisa que eu vou ter é uma simplificação na equação original. Vamos pegar a equação original, tá? Que vai ser essa daqui que eu vou usar. Não, calma, na verdade
É isso aqui, né? Esse retângulozinho que eu uso para poder escolher. Venha, filho. Essa é a minha equação original. Então eu vou aqui no cantinho. Vou escrever equação governante. E esse cara, quando eu aplico as hipóteses restritivas, então aplicando as hipóteses simplificativas, caralho, simplificativas, é lento, né, velho, minha mão. Eu vou ter o seguinte, o somatório de forças atuantes no volume de controle, esse cara vai ser simplesmente o somatório nas saídas melhor ainda, velho, somatório, olha o que eu vou fazer aqui, vou inventar uma nomenclatura, S variando de 1 até 2, que eu tenho tipo duas saídas, do meu produto beta, m ponto, velocidade média na saída, menos, eu tenho só uma entrada, esse mesmo cara, beta, m ponto, velocidade média na entrada. Beleza? Tenho duas saídas e tenho uma entrada, S1, S2 e E. Tá claro? Agora, essa equação é uma equação vetorial. Para que eu aplique ela à solução de um problema de engenharia, eu tenho que abrir ela na componente escalar. Então, vamos puxar uma setinha para cá e vamos escrever isso que eu acabei de falar. Essa equação é uma equação vetorial. Vamos, então, abri-la em termos das suas componentes, começando pela direção x. Então, na direção x, o que eu vou ter? Vamos pegar isso daqui, colocar um pouco mais para cima. Na direção x, eu vou ter o seguinte. Somatório de forças na direção x atuantes no meu volume de controle. Esse cara vai ser igual. O que eu tenho de força nesse volume de controle assim, que você já tipo, identifica logo de cara, pessoal? Do próprio desenho. A força resultante. Geralmente, essa parte de você computar o somatório de forças, você vai ter assim, força resultante, às vezes uma força peso, que pode ser significativa, o peso de fluido dentro do volume de controle. Nesse caso eu vou desprezar. E se eu tiver principalmente escoamentos internos, eu posso ter forças do campo de pressão. Porque veja, se eu tenho um escoamento num duto e ele está andando da esquerda para a direita, ele geralmente anda da maior para a menor pressão. Então existe uma variação de pressão, né, que move o escoamento. Então para escoamentos internos, esses campos de pressão atuantes no volume de controle geralmente vão causar também forças ali que eu tenho que computar. Mas nesse caso não, eu estou assumindo que a pressão atmosférica age em todo o volume de controle. Então eu não tenho uma força de pressão ali significativa e nem força-peso. Tem só a força resultante mesmo, nesse caso, que eu desenhei, sei lá, negativa no sentido do eixo X. Se eu desenhar ela no sentido errado e tal, não tem problema nenhum, porque no final, esse meu balanço de quantidade de movimento vai me dar o sinal correto dessa força resultante, tá? Então aqui o que eu vou ter de força explícita que eu sei é menos FR. Então o somatório de forças em X, para esse probleminha, vai ser menos FR. E esse cara vai ser igual a essas minhas somatórias em entradas e saídas. Agora veja, as minhas saídas, S1 e S2, elas estão na direção Z. Eu não tenho, né, nada de saída na direção X. Eu tenho só uma entrada. Então aqui a única coisa que tem na direção X é esse menos B beta M ponto V médio na entrada. Então esse cara vai ser menos o meu beta
a minha vazão máxima, vezes o V1, que é a minha velocidade de entrada, que é a própria do jato. Então esse cara vai ser, o beta vale 1, a vazão máxima vale 10 kg por segundo, e a minha velocidade 1 é de 20 metros por segundo. Esse cara vai dar menos 200 quilogramas, que multiplica metro, por segundo ao quadrado, ou menos 200 newtons. Como tem um menos aqui, ó, corta esse menos da força resultante, com esse menos aqui, eu tenho uma força resultante no final de 200 newtons. E é só isso. Muito simples o problema. Ou seja, o fato de eu não ter saída na direção X e ter entrada implica que algo está variando na direção X. A placa tem que fazer uma força sobre o fluido para manter essa deflexão do fluxo, garantindo que continue entrando quantidade de movimento que não sai na direção X. Se entra a quantidade de movimento e não sai, algo variou. Se algo variou, eu tive que fazer uma força ali. Agora, olha que interessante. Essa força que eu faço, que segura o jato, ela gera uma deflexão com simetria vertical. Então esse cara vai um pouco para baixo, um pouco para cima. Se eu inclino um pouquinho a minha placa, de tal sorte que eu modifico a quantidade que está saindo aqui para baixo em relação ao que está entrando, eu quebro essa simetria vertical, eu vou gerar uma força resultante no sentido do eixo Z. Isso seria o mesmo princípio que faz um avião voar. Se você olha para uma asa de avião, ela nunca é simétrica, ela tem uma leve curvatura para baixo. Por quê? Porque ela recebe um fluxo de ar e ela direciona esse cara para baixo, e aí se eu desenho um volume de controle em torno da asa, vai estar saindo para baixo uma quantidade de movimento diferente daquela que vai estar saindo para cima. Essa variação entre a parte de baixo, que eu chamo de intradorso, e a parte de cima do perfil, que eu chamo de extradorso, essa variação nesse fluxo de quantidade de movimento entre baixo e cima gera uma assimetria na distribuição de pressão em torno do perfil que leva a asa a querer voar. Então isso aqui é como se fosse uma asa, só que tipo estolada. Se eu coloco esse cara para cá, eu gero lift. Se eu ponho esse cara totalmente aqui, eu gero zero lift. É só arrasto. Então vocês percebem que isso aqui é um modelo de uma asa, né? Só muda a inclinação. Né? E assim eu explico, por exemplo, sustentação. Tá? Vão ser sempre essas assimetrias entre entradas e saídas de volumes de controle em torno de superfícies que vão interagir com o fluido que se movimenta, que vão gerar forças resultantes que podem levar um cara a voar ou simplesmente experienciar um arrasto. Né? No caso, por exemplo, de aerofólio de carro de Fórmula 1, aquilo é uma asa, só que invertida, para evitar que o carro voe, para ter mais estabilidade, para grudar ele no solo às vezes. Né? Então, se você consegue mudar, aqui ele vai querer voar, se for aqui ele vai querer descer. E é simples. Né? Tem várias formas diferentes de você entender isso. Né? Um foguete, por exemplo, quando ele empurra esse fluxo, né, de combustível, de ar e tal para baixo, ele sobe. É a resposta. Então, se você pega uma asa e você está aqui recebendo um ar e você empurra para baixo esse fluxo, esse cara vai querer subir como resposta. É mais ou menos a mesma ideia. Só que o avião ele não voa assim, né? Ele voa assim. Então ele tem uma componente horizontal de movimento que se combina com uma componente vertical de sustentação e esse cara voa, né? E o foguete ele sobe, é diferente assim. Vamos colocar, ele, né, decola. Pá. Então esse tipo de força vem da interação fluido-estrutura e é sempre assim explicada em termos desses princípios de balanço de quantidade de movimento. Beleza, galera? Vamos agora resolver um terceiro exemplo, que agora vai ser um pouco mais interessante, tá? Exemplo número 3. Exemplo 3. Cotovelo defletor. Esse cara vai ser interessante porque esse cara vai estar associado a componentes também na direção Y.
Então vai ter componente em Y, componente em Z. Então deixa eu fazer um desenho aqui do que seria o meu problema, para a gente começar a resolver. Vou começar desenhando o meu sistema de eixos. Aqui vai ser meu eixo X. Aqui vai ser meu eixo Z. Eu vou ter uma entrada. Aqui eu vou desenhar o meu cotovelo em si. Vou desenhar assim, um cotovelo que sobe. E vai ser interessante que esse cara tem uma variação de área também. Pronto, sei lá, alguma coisa assim. Esse ângulo aqui, deixa eu desenhar com uma linha mais fina e com outra cor, sei lá. Vai ser de 30 graus. Esse fluxo aqui, ele vai subir aqui na saída com esse ângulo de 30 graus. Esse cara vai ter componente de velocidade V1. Esse cara, componente de velocidade V2. É óbvio que esse cara aqui é uma entrada. É óbvio que esse cara aqui é uma saída. Que mais que eu posso falar a respeito desse cara aqui? Eu vou desenhar um volume de controle em torno desse elemento, que vai ser esse daqui, meu volume de controle. Vai englobar a minha saída e a minha entrada. Então esse cara aqui vai ser o meu volume de controle. E eu já vou organizar aqui os meus triângulozinhos de projeções de componentes, porque eu vou ter que usar isso em algum momento, para falar o seguinte: eu vou ter aqui só um segundinho. Esse cara sendo V2, aí eu vou ter uma componente V2Z e uma componente V2X. Esse cara é o meu ângulo θ, que é tipo 30 graus. Daqui eu já vou extrair as minhas relações. Eu vou ter que V2x vai ser igual a V2 módulo cosseno θ e V2z vai ser V2 seno θ. Também já vou organizar aqui e desenhar um diagrama de corpo livre do meu volume de controle, porque nesse caso eu tenho um escoamento interno, então aqui as forças do campo de pressão vão ser significativas. Vamos colocar esse cara aqui embaixo, vamos apagar algumas coisas que eu vou precisar apagar. Deixa esse cara aqui, foda-se. Vamos desenhar um diagrama de corpo livre desse maluco. Beleza? O que eu vou ter aqui, velho, para esse cara? Esse cara, ele vai estar recebendo uma força aqui na entrada e uma força aqui na saída, vinculadas ao campo de pressão. Então, aqui na entrada, eu vou ter uma força que seria P1, que multiplica essa minha área A1. E aqui uma força inclinada, P2, que multiplica a área A2. A área A1 vai estar vinculada a essa área de entrada. Esses dados todos é óbvio que eu vou dar no enunciado, eu nem enunciei no problema. Isso aqui vai ser a área A1. Esse cara aqui, na verdade o A1, perdão, para ficar melhor, ele é a área interna, né? Então aqui, ó, vai ser a minha área
A1. É porque, na verdade, meu volume de controle é para ser quase coincidente com o cotovelo, mas eu não consigo desenhar isso direito. Então eu desenho um pouquinho maior, mas imagina que ele esteja, tipo assim, bem nas imediações da saída mesmo e da entrada da superfície interna do meu cotovelo. Então aqui eu vou ter minha área A1, aqui eu vou ter minha área A2. A pressão na entrada é diferente da pressão na saída, porque existe um fluxo aqui. E eu vou ter também forças resultantes, que eu vou desenhar aqui, a princípio, positivas nesse sentido, mas eu posso estar errado, depois a gente vai ver isso daqui direitinho. Seria uma força resultante em X e uma força resultante em Z, tá? Bom, agora vamos colocar aqui, de fato, velho, os dados do problema, tá? Vamos pôr aqui, dados do problema. Dados do problema. Primeiro dado é um cotovelo defletor de 30 graus de ângulo. Esse cara transporta água com vazão de 14 kg por segundo. Ele descarrega para a atmosfera. Então a pressão em 2 é a pressão atmosférica. Na entrada, a pressão 1 é de 202,2 kPa. Isso aqui já manométrica. Isso aqui é bem de engenharia. A área 1 é 113 centímetros quadrados. A área 2 é de 7 centímetros quadrados. Então tem muita variação de área. Isso vai ser importante. E o meu fator de correção para o fluxo de momento é 1,03. Então esses são os dados do problema. E aí, o que eu peço? Determine a força para manter o cotovelo no lugar. Vocês saberiam resolver isso assim agora, velho? Com o que a gente viu até agora nessa aula? Acham que sim? Acham que não? Acho que sim, professor. Acha que sim? Vocês querem tentar fazer em casa para treinar? E aí, tipo, de repente, a gente resolve isso no começo da sexta-feira assim e finaliza? Acho que é bom também, né? Porque senão fica só eu falando e aí vocês nunca treinam assim. Vamos fazer o seguinte então, velho. Olhem para esse quadro. O que foi, Eliseu? Pode ser. Pode ser? Então foi o seguinte, olhem para esse quadro, né? Eu vou mandar no grupo da turma o PDF dessa aula e aí vocês vão ficar de resolver isso. E aí na sexta-feira que vem eu resolvo no início da aula assim a solução partindo desse quadro já. Que aí vocês treinam um pouquinho, vão ter dúvida, quebra-cabeça e aí a gente consolida isso no início da próxima aula, beleza? Acho que é melhor assim, porque senão fica só eu resolvendo também problema e é bom também que vocês treinem. Então eu vou encerrar a gravação do vídeo por aqui e na próxima semana a gente continua essa gravação mostrando aqui a solução desse problema, beleza? Beijo!